Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. A paz do Senhor, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 11, tratando sobre o fruto do Espírito, tá bom? Se você tem a sua revista aí na sua casa, abra a sua revista na lição 11, também abra a sua Bíblia, que agora a gente vai estar estudando a nossa lição da EBD, tá bom? A nossa lição está baseada no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, tá bom? E também o tema dessa lição, né, o texto base dessa lição, encontra-se em Gálatas, capítulo 5 e versículo 16, tá bom? Vou estar lendo e vocês acompanham aí na casa de vocês. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, tá bom? Esse é o tema da nossa lição. Os três objetivos, o primeiro é enfatizar a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Também nessa lição a gente vai descrever nominalmente as virtudes, né, do fruto do Espírito e também, por último, destacar a necessidade do fruto do Espírito para uma vida cristã verdadeira, tá bom? Antes de a gente começar, vou falar uma coisa bem interessante para vocês. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi em Atos capítulo 11, versículo de número 26. Depois de terminar essa lição, deixa anotado aí, você pega a sua Bíblia e lê aí Atos capítulo 11 para vocês estarem observando, né, esse momento tão bom, né, que foi o momento aí que os discípulos foram chamados de cristãos. Né? E por que eles foram chamados de cristãos? Olha só que interessante. Os discípulos, eles tinham um modo de vida, eles viviam de uma forma tão verdadeira, né? Eles pegavam, né, a Bíblia, estudavam a Bíblia, né, e aprendiam de como o modo o qual eles deviam viver, e eles colocavam em prática tudo o que eles aprendiam na Bíblia, eles colocaram em prática. Aí as pessoas, vendo que essas práticas eram bem parecidas com as práticas de Jesus, né, eles foram chamados de cristãos, né, ou seja, foram chamados de cristãos porque as atitudes deles eram muito parecidas com as atitudes de Cristo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente aprende nessa aula é que devemos ter uma forma de vida, né, verdadeira, né, autêntica, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, tá bom? Guarde isso aí no seu coração. Então, adentrando a nossa lição, né, o apóstolo Paulo, ele conversou com os crentes da igreja, né, que se encontrava em Galácia, para que houvesse uma coerência, né? O que é a coerência? É uma ligação, né? Uma ligação entre a fé e a prática da palavra de Deus. Ou seja, né, além de crer em Jesus, além de crer na morte de Cristo, também na sua ressurreição, né, também crer na salvação que Ele nos trouxe, a gente também é necessário haver a prática da palavra de Deus. Foi isso que os discípulos fizeram, né? Eles tinham uma fé, eles criam em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, e eles também colocavam em prática tudo o que eles aprendiam com Cristo, tá bom? Então, Paulo, ele admoestando, ele conversando com a igreja de Galácia, ele falou, olha só, deve haver uma ligação, uma relação entre a fé que vocês têm também com a prática da palavra de Deus. Segunda coisa que a gente também pode levar para aprender para a nossa vida hoje, também que além de a gente crer em Jesus, além da gente, né, estar estudando sobre
os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo, a gente também com certeza deve colocar tudo em prática, tá bom? Deixa eu achar aqui a lição para a gente continuar o nosso estudo. A lição de número 11. Então, olha só, né? Nós aprendemos aí que deve haver uma relação com a fé e a prática da palavra de Deus. Segundo o dicionário do movimento pentecostal, o fruto do Espírito é o modo de viver íntegro e honesto do crente à medida que ele permite que o Espírito influencie a sua vida. O que é isso, né? O fruto do Espírito, ele é um modo de vida. A gente vai estudar daqui a pouco, né, quais são os frutos do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele começa a ser produzido em nós a partir do momento que a gente aceita viver, né, pela vontade do Espírito Santo. Então, também guarde isso aí no seu coração, para que a gente produza o fruto do Espírito. É necessário a gente permitir, em primeiro lugar, a manifestação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Adentrando ao nosso primeiro tópico, vamos falar sobre a multiplicidade do fruto do Espírito. Né? Nós vemos que tem um louvor que fala sobre o fruto do Espírito e vocês vão lembrar. Né? Olha só, o fruto do Espírito, né, são vários, né, mas todos eles se tornam um. Né? Por isso o fruto do Espírito, porque eles são produzidos, né, de uma forma só, né? Você não vai praticar um e deixar de praticar o outro, você vai produzir os dois juntos, né? Conjuntamente, tá bom? O primeiro deles, é o amor. Né? O que é o amor? É o interesse e busca do bem maior de outra pessoa sem esperar nada em troca. Então, é ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Também a alegria. O que é a alegria? Transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus, que dá sabor à vida. Então, essa alegria do fruto do Espírito, não importa o momento em que a gente esteja vivendo, seja a gente estando enfermo, a gente enfrentando uma dificuldade na nossa família, né, uma dificuldade na nossa sociedade, como a gente está vivendo hoje com essa pandemia. Né? Além, pode estar tudo dando errado, pode estar tudo, né, caindo, o mundo caindo lá fora, mas tendo essa alegria, a gente é feliz, a gente não fica triste, né, com a alma amargurada, porque a presença de Deus, né, essa alegria é a presença de Deus que dá sabor à vida. Ou seja, né, pode estar tudo dando errado conosco, né, com a nossa vida, né, com as coisas lá fora, mas a gente tendo essa alegria, a gente nunca vai, né, ter uma vida amargurada. Também a paz. O que é a paz? É a serenidade diante das circunstâncias da vida, uma disposição para espalhar paz também entre os outros. Então, o que é a paz? É você ficar calmo, é você estar sereno, né, diante das circunstâncias, diante das dificuldades da sua vida. Né? Mesmo, né, as pessoas em desespero nesse momento de pandemia, você tem a paz, você é tranquilo, você tem a sua fé em Deus e tem também a oportunidade de passar essa calma, essa paz a outras pessoas. Também a paciência. O que é a paciência? É saber esperar o momento certo para todas as coisas. Não agir nem falar antes da hora, aguardando sempre o tempo oportuno. Então a paciência que é produzida pelo Espírito Santo, né, faz a gente ser calmo, a gente esperar, a gente não tomar decisões, né, que não devem ser tomadas. Então essa é a paciência que Deus nos dá. Também a delicadeza, ter o cuidado para não magoar nem ferir ninguém. Né? O que é o crente delicado? O crente delicado, né, que tem a delicadeza do Espírito Santo, né, ele fala com o seu irmão, ele fala, né, de forma doce, de forma suave, ele não fere ninguém com as suas palavras. Também a bondade.
que é o desejo e a ação sempre em favor do bem, rejeitando o mal e a injustiça. Então, quando você tem a bondade do fruto do Espírito, você ajuda as pessoas, você não tem a intenção de fazer mal às pessoas e também não tem prazer na injustiça. E olha só, a fidelidade. O que é a fidelidade? É a lealdade constante a Deus, aos valores da palavra e às pessoas que estamos ligados. Então a fidelidade é você ser fiel a Deus, né, a palavra de Deus e também aquelas pessoas que estão com você nessa batalha, né, que são seus pais, né, que são seus líderes na igreja também. Humildade é saber que todo bem que possuímos ou fazemos vem de Deus e não de nós, né? Então, quando o crente é humilde, né, ele pode ter muitas coisas, ele pode ter muitas posses, muitas riquezas, ele pode ter um cargo muito, né, reconhecido na igreja, mas ele não, vamos dizer assim, né, ele não se acha, né? Ele sabe que tudo que ele tem foi Deus que deu e é tudo de Deus, né, também. O domínio próprio, que é controlar as próprias paixões, conter a si mesmo, agindo e falando com moderação. Então, o domínio próprio é a pessoa, né, saber o que falar, né, controlar a si mesmo, controlar, né, até mesmo a sua raiva, né, os seus sentimentos. Né? Às vezes você tem vontade de falar, mas você se controla. Você tem vontade de fazer, mas você, né, não é o momento. Então você pode ver que todos esses frutos, né, se tornam um só, porque a partir do momento que você pratica um, você também consegue praticar todos. Então por isso o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito, tá bom? Porque eles vão agir de forma ligada, de forma contínua aí na sua vida, amém? Adentrando ao nosso penúltimo tópico, falando sobre cultivando o fruto do Espírito. Olha só que interessante. O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz o fruto em nós, também é responsável por distribuir os dons espirituais aos que creem. No entanto, parecemos muito mais interessados nos dons do Espírito do que no fruto, apesar de a Bíblia nos ensinar com clareza que alguém pode até possuir dons espirituais e ao mesmo tempo ser imaturo espiritualmente. O que está querendo dizer, né? Que uma pessoa ela pode até ter o dom da profecia, que a gente estudou, né? O dom da pregação, o dom do louvor, o dom da fé, né? E também outro dom, né, que a gente está estudando, que está na palavra de Deus, mas ela não tem o fruto do Espírito. A pessoa é uma profeta, a pessoa é um cantor, um pregador, mas essa pessoa não tem paciência, essa pessoa não tem amor, essa pessoa não tem bondade, não tem humildade. Então, temos que tomar cuidado, porque quando nós recebemos o dom espiritual, nós também devemos permitir que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito, tá bom? Para a gente aí não errar, né, na nossa caminhada e também no nosso ministério. Então, olha só, amigo pré-adolescente, querido aluno, um conselho muito interessante para todos nós, né? Busquemos desenvolver todas as virtudes referentes ao fruto do Espírito para que tenhamos um crescimento saudável e, olha só a palavra, equilibrada, tá bom? Então, que haja um equilíbrio entre o dom e também o fruto, né, para que um não sobreponha o outro, né, e a gente aí acabe errando na nossa fé, tá bom? Nosso último tópico, vamos estar falando sobre a relação entre o fruto e o Espírito, a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais, tá bom? Olha só, conforme diz um livro que chama assim, Como receber o batismo do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito em uma ação de fora para dentro e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. Com relação ao crente produzir o fruto do Espírito, verifica-se uma ação de dentro do indivíduo para fora.
medida pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com o tempo da vida cristã. Então, o que está querendo dizer? O dom espiritual, né, ele é de fora para dentro. Nós recebemos, né, e entra no nosso coração. Já o fruto do Espírito a gente começa a produzir lá dentro. A paz, a bondade, a paciência, a humildade, o amor, a alegria, a gente produz de dentro para fora. Né? A gente, como eu posso dizer, a gente demonstra, né, para quem está ao nosso redor que dentro de nós há amor, existe paciência, existe todos os frutos do Espírito, tá bom? A finalidade da manifestação plural dos dons espirituais é a edificação de todo o corpo, ou seja, todos os crentes em Cristo. Nesse ponto, podemos entender que há uma relação muito estreita entre os dons e o fruto do Espírito, pois a presença do fruto, com suas virtudes, habilita o crente a ser um canal de bênçãos para a sua comunidade. De outro modo, a ausência do fruto, a ausência da paz, da bondade, da alegria, do amor, né, e os outros frutos, também pode levar ao mau uso dos dons, bem como prejudicar o bom desenvolvimento da obra de Deus, como ocorria na igreja de Corinto. Então, foi aquilo que eu disse, né? Se faltar os frutos, se faltar o amor, a paciência, a alegria, né, a gente não vai conseguir usar os dons espirituais. Né? A gente vai acabar errando em alguma coisa, tá bom? Então, é muito interessante, é muito importante. A gente tem estudado, né, os dons espirituais e agora o fruto do Espírito, né? Então, acrescenta aí na sua oração, né, junto com o dom espiritual, né, de pregar, de louvar, da fé, da oração, né, aquilo que você aí se sentiu mais atraído pela sua fé, você acrescenta aí também que o Espírito Santo domine a sua vida para que haja a produção de todos os frutos do Espírito na sua vida, no seu coração, tá bom? Essa foi a lição de hoje, né, para a gente resumir. A gente estudou aqui sobre, né, todos os dons espirituais, a gente estudou que juntamente com a fé a gente tem que se comportar conforme a palavra de Deus. O que mais que a gente estudou aqui? Sobre também o cultivar, né, do fruto do Espírito Santo, que nós temos que buscar, nós temos que correr atrás, né, de cultivar, juntamente com o dom, também o fruto do Espírito. E também nós estudamos, por último, a relação que existe entre os dons espirituais e também o fruto do Espírito. Né? Cuidado para não guardar os frutos do Espírito, mas sim fruto do Espírito, que junta todos num só, né, na prática aí da nossa vida cristã, tá bom? Então, essa foi a lição de número 11, a gente estudou aí bem superficialmente, né, sobre o fruto do Espírito, mas tenho certeza aí que se você está estudando a lição na sua casa, né, focando mais, aprofundando mais, você vai estar aprendendo mais aí sobre este assunto, tá bom? Não deixe aí de fazer a sua oração, no seu estudo, no seu dia a dia, tá bom? Para que fique mais fácil, para que fique mais claro, né, quando você for vir aí até a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e a paz do Senhor.